A paz do Senhor, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula online. E agora, para iniciarmos nossa aula, nós iremos orar e falar com o Papai do Céu. Então vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado por mais essa aula. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui louvando, adorando e engrandecendo o teu santo nome. Que essa aula possa ser muito boa e que ela possa ser também abençoada. É isso que eu te peço e em nome de Jesus te agradeço. Amém! Então, crianças, agora, depois de nós termos orado, nós vamos dar início à nossa aula com o hino, que vai revelar sobre quem nós iremos falar nessa aula e sobre a vida de quem será a historinha. Então, prestem atenção no hino que vocês vão descobrir. Então, vamos louvar? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Então, crianças, agora que nós já ouvimos o nosso hino, que nós já louvamos, nós iremos ouvir o nosso versículo tema. Provavelmente vocês já sabem sobre quem nós iremos falar na aula de hoje, só pelo hino, não é mesmo? Então, agora que a gente vai ler o versículo, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pode ler junto comigo e você pode pedir ajuda do papai ou da mamãe, ok? O nosso versículo tema se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Então, vamos ler juntos? Vamos lá? Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então, eu não sei se vocês entenderam bem esse versículo, mas eu vou falar de uma forma mais simples. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E esse versículo se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Essa parte aqui do versículo é a parte B. Então, crianças, agora que nós já lemos o nosso versículo tema e já louvamos o nosso hino, nós iremos ouvir a nossa história e para isso nós iremos orar. Então, feche os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, te adorando e exaltando o teu santo nome. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos passe nessa historinha o que o Senhor sabe que nós precisamos aprender, o que o Senhor quer nos falar. É isso que eu te peço e em nome de Jesus te agradeço. Amém! Então, crianças, agora nós iremos ouvir a nossa historinha. E a história de hoje é sobre um garotinho chamado Davi. Davi era filho de um homem chamado Jessé. Jessé era o pai de Davi, certo?
Davi, ele era um garotinho de Belém. Ele era um garotinho muito valente. Ele era um garotinho muito formoso, que significa muito bonito. Ele temia e amava Deus e ele também dava atenção a Deus. Ele sabia tocar um instrumento que se chama harpa. A harpa é um instrumento com um som muito bonito, com um som muito calmo. E Davi sabia tocar esse instrumento. Ele era firme em suas palavras, ele era um homem de guerra, ele era forte, valente e ele tinha o desejo de agradar a Deus. Davi também era um pastorzinho de ovelhas, então ele cuidava das ovelhinhas, de várias ovelhinhas, então ele estava sempre ali para cuidar de todas elas. Então Davi era um pastor de ovelhas e essa profissão de pastor de ovelhas trouxe para ele muitas experiências, muitas qualidades que ele pôs em prática durante a vida dele. Então, atenção, ele tinha muita atenção com as ovelhinhas, então ele sempre tocava também harpa para as ovelhinhas, às vezes para acalmar elas, ou então ele sentava assim e tocava a harpa. E ele também, crianças, ele é autor, ele escrevia várias canções bíblicas que nós podemos encontrar nas nossas Bíblias. Se você abrir a sua Bíblia, você pode encontrar algumas canções bíblicas que Davi escreveu, no livro de Salmos. Nós temos o exemplo do Salmos 27, e o mais conhecido, acredito que vocês conhecem, o Salmo 20, talvez. E agora ele estava na sua casa e Jessé, que era o seu pai, chegou junto com sua mãe e disse: Davi, meu filho, eu preciso que você vá tomar conta das ovelhas, eu preciso que você vá pastorear as ovelhas e cuidar delas. Então Davi, como ele era sempre muito obediente, ele disse: sim, papai, eu irei cuidar das ovelhas. Então ele foi cuidar das ovelhinhas em um campo assim, para que ele pudesse ficar mais tranquilo, né, para as ovelhinhas, para cuidar das ovelhas. E então Davi ficou ali olhando as ovelhas, porque, para quem não sabe, as ovelhas precisam de muito cuidado, porque elas não têm uma visão muito boa, elas não têm uma vista muito boa. Então, elas podem acabar entrando em perigo, ficando em perigo, elas podem acabar não caindo de um penhasco ou alguma coisa assim, e podem ficar em perigo, se machucar. Então, por isso, Davi estava ali para cuidar das suas ovelhas. Então, chegou um momento que Davi foi contar as suas ovelhas e percebeu que faltava uma ovelhinha. Olha só, faltava uma ovelhinha. Onde está a outra ovelhinha? Então Davi ficou muito preocupado. É uma ovelhinha só, mas Davi não pode deixá-la para trás. Todas as ovelhas são muito importantes para Davi. Cada uma tem a sua importância. Então Davi foi procurar a ovelha. Onde está a ovelha? Eu não estou vendo a ovelha, eu preciso achar a ovelha. Então, quando Davi viu a ovelha, ele percebeu que tinha um leão muito grande, muito feroz, prestes a atacar a ovelha. Davi viu aquela cena do leão prestes a atacar a sua ovelhinha e disse: não, eu não posso deixar que isso aconteça. Então, Davi entrou na frente do leão e matou ele, não deixou que ele atacasse a sua ovelhinha. Então, Davi recuperou a sua ovelhinha
a ovelhinha que havia fugido, que havia se perdido. E então ele levou ela para casa. E quando ele chegou em casa, ele contou o que havia acontecido para seu pai e para sua mãe. E eles ficaram muito orgulhosos, porque eles sabiam que Davi era muito valente, muito corajoso. E agora ele tinha matado um leão para salvar a sua ovelhinha. Então ele era muito, muito, muito corajoso. Um certo dia Deus enviou Samuel para a casa de Jessé. Samuel já é um outro personagem, enviou Samuel para a casa de Jessé e disse para ele que ele deveria ir até a casa de Jessé, porque ele iria ungir como rei algum dos filhos, alguém de lá da casa de Jessé. Então Samuel foi até a casa dele, até a casa do pai de Davi. E então, quando Samuel chegou lá, ele viu aquele monte de filho que Jessé tinha. Samuel viu o primeiro filho de Jessé e falou: olha só, ele é grande, ele é forte, certamente é esse. Esse deve ser o escolhido. Mas Deus disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Que é o versículo tema da nossa aula de hoje. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Samuel foi conhecendo os outros filhos de Jessé. Ele olhou para o próximo filho e disse: com certeza deve ser este, olha só como ele é bonito. Mas Deus disse: não, Samuel, este não é o escolhido. Então Samuel disse: tudo bem. Samuel conheceu o próximo filho e disse: deve ser este o escolhido. Mas Deus disse: também não é este, Samuel. Samuel foi apresentado, o próximo filho foi apresentado a Samuel. Samuel disse: será que é este? Mas Deus respondeu: não, Samuel, não é. Jessé tinha muitos filhos. O próximo filho chegou e Samuel disse: eu acho que é esse. Mas Deus disse: não é este também. O outro filho chegou e Samuel disse: é esse? Mas Deus disse: não, Samuel, não é esse. E o próximo filho chegou e Samuel disse: é esse? Mas Deus disse: não, esse não é o escolhido. Samuel, então, depois de muitos filhos serem apresentados para Samuel, então Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Jessé mostrou todos os filhos que estavam ali presentes para Samuel, mas não era nenhum daqueles o escolhido. Deus não havia escolhido nenhum daqueles que estavam ali presentes. Então Samuel perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Você não tem mais nenhum filho, mais algum outro filho? Então Jessé respondeu: eu tenho mais novo, o caçula, mas ele está lá fora tomando conta das ovelhas, ele é uma criança. Então Samuel pediu para que chamassem Davi, para que ele pudesse conhecê-lo também. Davi estava lá fora, tomando conta das ovelhas, como ele sempre fazia. Davi, ele sempre tomava conta das ovelhas, ele sempre tocava a sua harpa e ele sempre orava para falar com o Papai do Céu. Então ele sempre falava com o Papai do Céu, ele sempre conversava com ele e ele gostava muito de falar com o Papai do Céu, tanto em suas canções quanto em oração. Então, pediram para que
então pediram para que Davi fosse para entrar até a sua casa. E Davi foi, porque ele era um menino muito obediente. Quando Samuel conheceu Davi, quando Samuel viu Davi, Deus disse: este é o escolhido. Então Samuel disse: este foi o escolhido por Deus. Então Samuel ungiu Davi e ele foi o escolhido para ser o futuro rei de Israel. Davi era apenas uma criança, ele era pequenininho, mas ele era valente, ele lutou com o leão para proteger a sua ovelhinha. Ele sempre estava ali para poder agradar a Deus em todas as suas atitudes, em tudo que ele pudesse fazer. Ele estava sempre ali para agradar a Deus. E ele era um menino segundo o coração de Deus. Então ele era obediente aos seus pais. Sempre que o pai e a mãe dele diziam para ele: Davi, vai pastorear as ovelhas. Davi, vai fazer isso. Davi, vai fazer aquilo. Então Davi estava sempre disposto a obedecer os seus pais e a obedecer a Deus. Davi estava sempre ali para obedecer às vontades para obedecer a Deus e seguir com as suas vontades. Então Davi era apenas uma criança, mas ele era uma criança especial. Então, crianças, vocês devem sempre obedecer, vocês devem falar com o Papai do Céu, porque Davi, ele era um garoto que orava muito também, ele gostava muito de falar com o Papai do Céu, ele louvava a Deus com a sua harpa. Então, nós podemos encontrar muitos louvores dele na Bíblia. Então, eu falei aqui, salmos, ele escrevia muitos salmos. E então, ele sempre estava ali louvando a Deus, adorando a Deus, falando com Deus e sempre disposto a fazer as vontades dele. Então, crianças, vocês devem ser sempre obedientes e falar com o Papai do Céu para saber as vontades dele das nossas vidas, porque são sempre as melhores, as vontades de Deus para nós. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos, as vontades, o que Ele diz porque Ele diz para nós fazermos, é sempre para o nosso bem. Então, essa foi a nossa história. Então, agora nós vamos orar para finalizar a nossa história. Então, vocês todos fechem os olhos comigo. Então, vamos lá. Papai do Céu, muito obrigado por mais uma historinha, por mais uma aula. Muito obrigado pela nossa família, pelas pessoas que cuidam de nós. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a sermos pessoas mais obedientes, segundo a tua vontade, segundo o teu coração, Senhor. Que nós possamos estar cada vez mais conectados a ti. É isso que eu te peço e em nome de Jesus te agradeço. Amém. Então, crianças, essa foi a nossa historinha e agora eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. 4 perguntinhas para ver se vocês prestaram atenção na aula. Eu com certeza vocês prestaram atenção, não é mesmo? E também é importante que vocês respondam essas perguntas para nós sabermos que vocês estavam presentes na nossa aula, que vocês assistiram a nossa aula e que vocês prestaram atenção. Então é muito importante que vocês respondam essas perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta vai ser essa daqui. Vamos ver. Onde se encontra o versículo tema? Essa daqui é uma pergunta que a gente faz em toda a aula, mas é porque a gente pediu para vocês decorarem. Então, onde se encontra o versículo tema é a primeira pergunta. Segunda pergunta: o que Davi estava fazendo no campo? O que Davi estava fazendo no campo? É a segunda pergunta. Essa é fácil também. Terceira pergunta: por que Deus escolheu Davi para ser rei? Essa também é uma pergunta muito fácil. A quarta e última pergunta é: quantos irmãos Davi tinha?
Essa pergunta também é fácil. E eram muitos, né? Mas eu preciso saber quantos. Então, crianças, essas foram as perguntas. Agora nós iremos ler uma cartinha aqui, que está aqui na caixa. Tem apenas 2, mas quando acabarem as cartinhas, quando nós sorteamos a última, nós iremos pedir para vocês fazerem mais, se precisar, né? Tá, eu escolhi uma das 2. A cartinha de hoje é a cartinha da Esther. Então, vamos ler o que a Esther tá falando pra gente. Bom, minha quarentena está sendo chata, porque eu gosto muito de sair. Mas, por outro lado, legal, porque posso passar mais tempo no celular e com minha mãe, pois meu pai está trabalhando. Mas gosto de ir para a escola também, só para ficar com as minhas amigas. Bom, pra mim está sendo assim. Um beijo, Esther. Um beijo pra você e pra sua família. Bom, nós já estamos em casa faz muito tempo. Eu estou com muita saudade de vocês. E eu espero que nós possamos nos ver logo, que nós possamos nos encontrar logo. E para que isso aconteça, não se esqueçam de cuidar da higiene de vocês, de passar álcool em gel, de lavar as mãos, de ficar em casa e de cuidar da higiene geral de vocês. E é isso, agora a gente vai orar para finalizar a aula. Então vamos lá? Papai do céu, muito obrigado por mais esta aula. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por estar sempre nos protegendo e sempre cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor, por estar cuidando da nossa família, dos nossos amigos. Nós queremos te pedir que o Senhor nos dê uma semana abençoada e que o Senhor nos ajude a estarmos mais conectados contigo, a sermos pessoas cada vez mais segundo o seu coração e segundo a tua vontade. Muito obrigada por esta aula. É isso que eu te peço e em nome de Jesus te agradeço. Amém! Então, crianças, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo e tchau! Deus abençoe!